Bem-vindo ao Fael Recaps. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Alguns meses se passaram e vemos o Rudy deprimido sentado em uma carruagem. De repente, uma mulher lhe perguntou por que ele parecia tão triste. Ela tentou animá-lo, mas Rudy agiu de maneira rude com ela, e uma garota ficou irritada com a grosseria dele. O comportamento atrevido da garota lhe lembrou de Eris, e ele explicou que estava procurando por sua mãe. Mais tarde, eles aprenderam os motivos de sua tristeza, e Suzanne, percebendo que ele não sabia nada sobre o Reino do Norte, explicou a ele sobre o Reino do Norte. Eles chegaram a uma nova cidade, e vemos o grupo de aventureiros de Suzanne se dirigindo à guilda. Rudy entrou em uma estalagem e reservou um quarto por várias semanas. Depois disso, ele pagou uma grande quantia ao dono da estalagem e ocupou um quarto no terceiro andar. Rudy estava exausto e sentia falta de Aerys, que o deixou sozinho. Subitamente, ele lembrou que não estava viajando para superar sua desilusão amorosa e começou a pensar em um plano para encontrar sua mãe. Assim, Rudy visitou a guilda, onde os adultos o subestimaram, achando que ele era um novato e o menosprezaram. Rudy pediu a uma mulher que o ajudasse a dissolver seu grupo, o que resultou na dissolução oficial de sua equipe. Os outros aventureiros pensaram que seus membros haviam sido dizimados. Rudy então aceitou um trabalho, e a recepcionista ficou preocupada porque ele escolheu uma missão difícil sem uma equipe. De repente, Rudy sentiu uma dor intensa, mas Suzanne apareceu e sua condição se estabilizou novamente. Ela ouviu a conversa dele e perguntou por que ele estava disposto a assumir uma missão tão arriscada. Como resultado, ela decidiu acompanhá-lo na missão para ajudá-lo. Ela o convidou para beber e o apresentou à sua equipe. Rudy achou que ela estava apenas com pena dele, e Sarah não gostou da decisão de Suzanne de ajudar um garoto Rudy. Depois de descobrir que Rudy era um mago especializado em apoiar combatentes corpo a corpo, ele notou que o comportamento de Sarah se assemelhava ao de Eris e ela o olhou com desgosto. Na manhã seguinte, Rudy ficou nervoso e agarrou o bolso para se acalmar. Suzanne e sua equipe apareceram, e Rudy se apresentou. Ela o recebeu na equipe, mas Rudy agiu de forma estranha. Então eles partiram, e Rudy descobriu que Suzanne era vice-líder da equipe e era especializada em linha de frente. No caminho para a missão, todos os membros da equipe se apresentaram a Rudy. De repente, Sarah disse que o espancaria se ele causasse problemas na missão. Suzanne a deteve e disse que ele deveria deixar passar, já que trabalharia com muitos outros aventureiros no futuro. Rudy achou que eles estavam apenas o usando para ensinar uma lição a Sarah e viu o rosto de Eris em sua mente. À noite, Timothy contou a Rudy sobre a fraqueza dos ursos pardos, mas ele já sabia sobre a fraqueza do monstro. Em seguida, discutiram a estratégia de combate, e Sarah ainda estava ressentida, achando que Rudy era um garoto mimado e não gostando de sua atitude. A razão era que ele queria ajudá-los no combate a média distância, mas Sarah se recusava a trabalhar com ele. Mais tarde, Timothy se desculpou pela grosseria de Sarah e tentou animá-lo. Depois disso, vemos Sarah e Suzanne localizando os ursos pardos e se preparando para enfrentá-los. Timothy lançou um feitiço de fogo e começou seu ataque, e então eles atacaram, com Rudy lançando um feitiço para fazê-los escorregar no chão enquanto Timothy lançava um segundo feitiço. E ele derrotou muitos dos ursos pardos com facilidade. De repente, Rudy usou suas habilidades de sobrevivência e ficou chocado ao perceber um barulho perigoso. Eles notaram que um grande grupo de ursos pretos se aproximava rapidamente. Timothy disse a eles para recuar, mas Rudy usou seu olho demoníaco e sabia que era tarde demais. No entanto, Rudy não queria mais lutar e aceitou morrer contra os ursos pretos. Suzanne não permitiu que ele jogasse sua vida fora e o protegeu. Depois disso, eles foram cercados, e todos os aventureiros estavam motivados a lutar. Eles se apoiaram mutuamente e não desistiram de vencer os ursos pretos. De repente, Suzanne ficou gravemente ferida, e Timothy lançou um feitiço de cura para tratar seus ferimentos. Rudy viu todos eles lutando e percebeu que ninguém estava tentando fugir. Então, Rudy percebeu que era um fardo para eles e entendeu que todos estavam fazendo o melhor para sobreviver juntos. Suzanne e sua equipe estavam todos exaustos, e ele encontrou a motivação para ajudá-los na luta. Rudy disse a eles para não se preocuparem e disse que deveriam deixar a luta com ele. Rudy começou a lançar um feitiço de fogo poderoso e conseguiu criar uma gigantesca bola de fogo. Então, ele lançou sua bola de fogo contra todos os ursos de uma só vez e conseguiu derrotá-los todos. Na manhã seguinte, eles desmantelaram os ursos e ficaram felizes por Rudy tê-los salvado. Como resultado, Rudy conseguiu encontrar seu significado na vida novamente. Depois disso, Rudy agradeceu a Suzanne por concordar em levá-lo junto. Suzanne e seus amigos ficaram felizes por ver Rudy sorrir novamente. De volta à guilda, os outros aventureiros olharam para Rudy com desdém e não o aceitaram.
Timothy tentou mudar o humor deles, então ele disse que compraria uma rodada para todos ali para comemorar o primeiro trabalho de Rudy. Como resultado, eles receberam Rudy de braços abertos na nova cidade, e ele ficou feliz por conhecer novos amigos. Todos os aventureiros celebraram com Rudy e o receberam na cidade. À noite, ele tirou seu tesouro do bolso e lembrou de algo importante. Ele entendeu que não tinha perdido tudo em sua vida e se lembrou do belo dia em que Roxy o levou para fora pela primeira vez. Isso o ajudou a superar seu desgosto amoroso e ele decidiu trabalhar duro novamente a partir de agora. Depois de alguns meses, vemos Rudy correndo de manhã. Ele começou a construir músculos e decidiu ficar forte como Saitama, e seu plano era salvar sua mãe como um herói de classificação S. À tarde, ele estava pronto para o dia e foi à guilda. Chegando à guilda, ele viu um aventureiro arrogante que aceitou um trabalho difícil e menosprezou Rudy. No entanto, Rudy não se importou com ele e encontrou novos amigos na nova cidade. Depois disso, ele conseguiu um novo emprego, e seu plano era se tornar conhecido no norte. Rudy ficou conhecido como Pântano, e sua reputação na cidade o precedeu. Seu trabalho duro valeu a pena, e ele esperava encontrar sua mãe em breve. Ele começou seu dia limpando a neve da cidade e limpando as ruas. Mais tarde, Rudy curou uma garota ferida e viu o lado bom da vida. Sarah o viu fazendo boas ações e foi para o trabalho. Depois disso, ele foi para casa e encontrou Sarah, que lhe perguntou se ele queria se juntar ao trabalho, mas Rudy sabia que para se juntar à equipe dos Counter Arrow não faz muito pelo seu objetivo. Sarah disse que ele não precisava se juntar a ele se não quisesse. Em seguida, Suzanne apareceu e ele concordou em se juntar a eles no próximo trabalho. Rudy e seus amigos foram para as ruínas Galgal, e ele ficou surpreso com a enorme fortaleza. Depois disso, Rudy conseguiu evitar um acidente e salvou Sarah a tempo. Rudy pegou Sarah e ela não ficou zangada por ele ter tocado seus seios. Depois, eles encontraram uma escama de lagarto da neve e desceram para recolher todas as escamas. Rudy sabia que estavam no território dos largatos da neve e sentiu que reconhecia aquela estátua de algum lugar. Ele percebeu que a estátua se parecia com Kishorika. De repente, muitos largatos da neve apareceram, e Rudy alertou todos os seus amigos. Os monstros correram na direção deles, e Rudy criou uma enorme parede de terra para bloquear o caminho. Infelizmente, os monstros conseguiram passar por sua parede, e ele lançou um feitiço de gelo para derrotá-los. Seu ataque falhou, e ele ficou feliz que seus amigos conseguiram escapar. Sarah salvou Rudy com sua flecha, e Timothy lançou fortes feitiços de fogo contra eles. Suzanne também apareceu e lutou com Patrick. Rudy ficou feliz que eles não o deixaram na mão, e Sarah disse a ele para ajudá-los na luta. De repente, outro aventureiro apareceu e matou muitos largatos da neve com suas habilidades de espada insanas. Eles conseguiram sobreviver com a ajuda do forte aventureiro. Depois disso, Timothy apresentou seu grupo, mas ele levou um soco na cara do aventureiro arrogante. O aventureiro arrogante estava zangado e achou que eles estavam tentando roubar a presa de seu grupo. Ela estava zangada porque eles estavam fazendo trabalhos em lugares diferentes, mas Timothy tentou acalmá-la e queria esclarecer o mal-entendido. Timothy conseguiu esclarecer o mal-entendido com o cara Rudy, Soul se desculpou por socá-lo e os deixou reivindicar um dos largatos da neve. Na guilda, eles celebraram juntos, e Rudy ficou feliz com o convite de Sarah. Rudy estava grato porque eles não o abandonaram nas ruínas. Depois disso, Suzanne provocou Sarah um pouco e ela percebeu que Sarah tinha uma queda por Rudy. Rudy se perguntou se seu pai era como o aventureiro Soul quando era mais jovem. De repente, Soul apareceu e estava muito bêbado. Ele se desculpou por insultá-los e admitiu que cometeu erros. Depois de ficar bêbado, ele começou a dizer todos os seus pensamentos em voz alta e insultou Rudy por falta de autoconfiança. Rudy tentou ignorá-lo, mas suas palavras magoaram seus sentimentos. Ele percebeu que o cara não estava errado e se desculpou por ser um incômodo. De repente, Soul ficou mais zangado porque Rudy recusou as recompensas para ficar conhecido. Ele disse que todos precisavam de dinheiro para viver, e seu amigo tentou impedi-lo. Na manhã seguinte, Rudy encontrou o cara Rudy na casa da guilda novamente. Ele perguntou a Rudy se ele estava caçando restos novamente, mas Rudy respondeu que tinha seus motivos. Depois, seus amigos entraram na casa da guilda e pareciam tristes. Rudy soube que Mimi morreu e Sarah se separou no último trabalho. Timothy estava envergonhado, e Suzanne disse que se eles tivessem continuado procurando por ela, eles também teriam morrido. Como resultado, Rudy decidiu encontrar Sarah e empacotou todas as suas coisas para sair. Rudy parou a tempestade de neve com um feitiço. E ele foi embora no caminho para a floresta de Tree. Ele lembra das palavras do cara Rudy e perguntou a si mesmo se ele estava feliz fazendo bem por nada em troca no caminho para salvar Sarah.
Ele derrotou muitos monstros e Rude ficou chocado ao ver o cadáver de Mimi e ele queria trazer o resto do corpo de Mimi de volta aos seus amigos. De repente ele viu um brinco de Sarah e ele pensou que ela estava morta também. Rude queimou os cadáveres e foi atacado por um monstro. Porém Rude evitou o ataque e encontrou Sarah que estava viva. Ele tentou salvá-la e uma árvore lançou feitiços poderosos contra Rude. Então Rude pulou no mar com Sarah e ele foi capaz de salvar Sarah. Rude encontrou uma caverna e ele usou seus feitiços de cura para tratar seus ferimentos. Sarah percebeu que ele pode ver sua calcinha e ela ficou com vergonha. Então Rude perguntou se algo estava errado e ela respondeu que está tudo bem. Além disso ele disse a Sarah que Mimi morreu. No dia seguinte eles voltaram e Sarah contou a Rude que ela estava feliz por Rude ter vindo resgatá-la. Chegando na cidade, os membros do seu grupo ficaram surpresos ao ver Sarah. Eles entenderam que Rude fugiu para salvar Sarah na floresta. Suzanne estava com raiva porque suas ações foram imprudentes e ela ficou preocupada com ele. Então ela agradeceu e Timóteo chorou lágrimas de alegria porque ele arriscou sua vida para salvar um de seu querido membro do grupo. Nos dias seguintes vemos Rude brindando com seus amigos. Desde aquele dia, ele estava trabalhando com Counter Hero quase constantemente. Sua reputação crescia na cidade e ele se tornou mais próximo de Sarah. Ela perguntou a ele sobre seus pais e ela descobriu que uma maga era tutor de Rude. Rude percebeu que Sarah estava com ciúmes por ouvi-lo falando sobre garotas. De repente ela mudou de assunto e perguntou Rude se ele poderia acompanhá-la comprando uma faca nova. Rude ficou feliz em ir. Enquanto isso, Suzanne e Timothy sorriram e perceberam também que Sarah se apaixonou por Rude. No dia seguinte Rude teve um encontro com Sarah e eles começaram a procurar pela cidade. Então eles foram visitar um ferreiro, e ela pediu conselhos a Rude. Sarah encontrou 2 punhais que combinavam um ao outro e mostrou a Rude. Como resultado Rude comprou para ela uma nova adaga e ela ficou muito grata pelo presente dele. À noite eles beberam juntos em uma taverna e Sarah notou que sua jaqueta ficou um pouco apertada e Rude corou. Sarah disse que ela está ficando bebada. Então Rude tentou aproveitar o momento, mas N conseguiu. Então Rude pensou que ele estragou tudo, mas ela estava feliz com a tentativa dele. Ela disse a ele que ela quer ver o quarto dele. Rude ficou surpreso por poder seduzir Sarah e ele disse que iria mostrar a ela. Depois disso eles foram para o quarto dele e Rude acendeu uma vela para definir o clima. Então Sarah disse que está muito grata porque ela teria morrido se ele não tivesse ido procurar ela. Rude conseguiu permissão para se divertir com ela e ele começou imediatamente. Rude mostrou a Sarah seus músculos fortes que ele construiu com um desafio e ele estava pronto para fazer um bebê. De repente Rude percebeu que algo estava errado porque o amigo dele não estava pronto. Ele ficou atordoado e não sabia por que seu corpo não reagiu àquela baixinha em frente a ele. Como resultado, Sarah ficou com vergonha e os sentimentos delas foram magoados porque ela achou que era razão. Ela saiu do quarto dele e Rude desceu para beber. De repente, Soul apareceu e zombou dele, vendo que Rude estava tendo um dia de azar. Rude ficou irritado com suas palavras e socou Soul. Rude perguntou a ele se estava feliz em vê-lo sofrer e não parou de socar. Soul soube que Rude tinha seus próprios problemas e sempre fingia um sorriso para que ninguém se preocupasse. Então ele chorou na frente de todos, e Soul pediu desculpas por tratá-lo mal todos os dias, como se fosse lixo. Ele tentou animá-lo e descobriu que Rude tinha sido dispensado por uma garota. Depois disso, Rude contou a Soul sobre sua história com Eris. Soul soube que Eris o abandonou e não conseguia entender por que ela o deixou. Como resultado, Rude pensou que devia ser ruim na cama e seu novo amigo tentou animá-lo. Em seguida, Soul teve uma ideia para resolver seu problema com seu amigo e estava certo de que poderia ajudá-lo. Soul disse a ele para segui-lo e o levou a um paraíso apenas para homens. No entanto, quando Rude chegou lá, viu muitas garotas bonitas, e ele foi para um quarto onde pelo menos uma garota o recebeu calorosamente e ficou feliz com sua visita. Ela disse a ele que ele havia curado sua irmã no inverno passado e ele se lembrou da pequena garota que ele ajudou. Depois disso, ela disse a ele para aproveitar a diversão com ela, e Rude estava muito nervoso. Ela começou a se despir e disse a ele para relaxar em sua cama, porque o serviria naquela noite. Pouco tempo depois, Rude relatou que seu amigo estava adormecido, e Elise pediu desculpas, dizendo que não conseguia resolver seu problema. Ela disse que parecia que Rude tinha muito medo de mulheres. Soul entendeu que seu problema não era fácil de resolver e tentou animá-lo. Na manhã seguinte, Soul disse a ele que o ajudaria com seu problema com seu amigo e deu-lhe o conselho de não apressar as coisas, pois fazer isso às cegas só machucaria mais pessoas. Ele conseguiu motivar Rude. Em seguida, Soul perguntou sobre Sarah, e ele explicou a Rude que ela mentiu para ele porque seu orgulho estava ferido. Ele sugeriu a Rude que conversasse sobre isso, e ele respondeu que haveria de qualquer forma. Rude falou muitas bobagens, e seu amigo tentou impedi-lo, porque Sarah ouviu todas as suas palavras horríveis. Ela o esbofeteou e disse que ele é o pior. Sarah nunca mais queria vê-lo. Suzanne disse a ele que foi longe demais. Rude estava envergonhado, e Soul o impediu de fazer coisas estúpidas. Depois disso, Soul achou que ajudaria se ele visitasse sua família.
No entanto, Soul descobriu que a casa dele era longe, e teve outra ideia. Como resultado, ele convidou Rudy para acompanhá-la em seu próximo trabalho em um labirinto. Ele disse que não gostava do sorriso falso de Rudy, mas não queria decepcioná-lo. Rudy percebeu que Soul era uma boa pessoa e ficou grato por sua oferta. Ele aceitou e estava pronto para acompanhá-lo em uma nova aventura. Depois disso, vemos Elina, que estava procurando por Rudy. Ela reuniu informações e usou suas habilidades de sedução para encontrar sua localização. Nas semanas seguintes, vemos Rudy com o grupo de aventureiros de Soul nas montanhas. Rudy usou sua magia da terra para localizar os monstros. Ele relatou a Soul que 8 ursos estavam se aproximando com uma velocidade enorme. Em seguida, Rudy encurralou os ursos com um feitiço de lama, e Soul comandou seus amigos a atacarem. Eles derrotaram os ursos. Com facilidade, todos os monstros foram instantaneamente eliminados. De repente, outro monstro apareceu e um deles relatou que os ursos estavam fugindo de um dragão vermelho. Soul perguntou a Rudy como ele não pôde detectar o dragão vermelho, e ele respondeu que as nuvens cobriram sua visão. Após isso, o dragão os atacou, e Soul disse a eles para recuar. Rudy usou feitiços para criar fumaça, e ele foi atacado pelo dragão vermelho com seu sopro de fogo. Ele conseguiu desviar do ataque e lançou um feitiço forte de água. Depois disso, Rudy o atacou com um feitiço de terra forte e conseguiu aprisionar o poderoso dragão com um feitiço de lama. Como resultado, ele encerrou a vida do dragão com uma enorme pedra, e todos ficaram impressionados com o poder de Rudy. De volta à cidade, Soul convidou Rudy para se juntar ao seu grupo, mas ele recusou porque em breve se mudaria para o próximo país para encontrar sua mãe. Naquela noite, ele rezou para as calcinhas de Roxy e foi dormir. Na manhã seguinte, Rudy treinou e completou o desafio do One Punch Man todos os dias, o que permitiu que ele construísse muitos músculos. Depois disso, ele comeu sua aveia com sua proteína especial. De repente, ele viu um cara que achava, mas todos reclamaram de sua música. Do nada, Elina apareceu na taverna e disse que finalmente o encontrou. De repente, Elina lambeu os lábios, e ele pensou que a mulher estava atrás de seu corpo musculoso, que ele treinava todos os dias. Seguindo isso, ela disse a ele que estava no grupo de seu pai, Paul, e era amiga de Roxy. Rudy ficou surpreso com a notícia, e Elina sussurrou que ouviu sobre seu ato heróico de matar um dragão forte. Ela entendeu por que Roxy se orgulhava dele e começou a gostar de Rudy. Ela planejava brincar com Rudy e encontrou o colar que era um presente de sua amiga de infância. De repente, ela mostrou a ele seu próprio colar e disse que parou porque não queria acabar sendo a nora de Paul. Então Rudy soube que ela queria dar-lhe boas notícias. Rudy ficou sabendo do paradeiro de sua mãe e sabia que viajar para um novo continente seria difícil, então decidiu ficar neste país porque Roxy formou um grupo com Paul para encontrar sua mãe. Mais tarde, Elina cumprimentou Rudy, e ele notou que um cara estava atrás dela. Ele descobriu que Elina pertencia às ruas porque fazia amor com todos os homens da cidade. Alguns dias depois, ele esperava que seu problema com o pequeno Rudy pudesse ser resolvido, mas sua tentativa falhou, e ele estava muito deprimido com sua situação. Na manhã seguinte, ele encontrou seu amigo Soul, e ele se desculpou, mas Rudy disse a ele que Elina não era sua garota e disse que ele tinha se divertido muito com ela. Rudy sabia que ela tinha seduzido um monte de caras alguns dias antes. Depois, eles desceram e almoçaram juntos, mas Rudy ficou um pouco com ciúmes e se perguntou como ela podia manter um harém de caras e ainda sair de problemas. Seguindo isso, Rudy descobriu que ela usava o poder do dinheiro para evitar problemas. Algumas semanas se passaram, e o inverno chegou. Elina mostrou a ele uma carta, e ele recebeu um convite da Universidade de Magia de Honoa. A Universidade de Magia de Honoa estava interessada em Rudy e o convidou como um aluno especial. Rudy precisava verificar se o convite era legítimo na manhã seguinte e perguntou a seu amigo Conrad sobre sua experiência na Universidade de Renault. Como resultado, ele descobriu que a escola não era uma fraude total. Conrad também descobriu que Rudy é um aventureiro independente e ficou curioso sobre por que ele está atuando sozinho como um aventureiro. Ele se desculpou pela pergunta, e Rudy se lembrou de seu objetivo original. De repente, Elina apareceu e tentou seduzir o próximo homem. Ela disse a Rudy para aceitar o convite para a escola de magia. Depois disso, Rudy encontrou o Deus Homem novamente e ficou surpreso por vê-lo depois de 2 anos. O Deus Homem perguntou a ele se ele está feliz que sua mãe foi encontrada por Roxy. Em seguida, o Deus Homem começou a provocar Rudy, dizendo que sua magia melhorou apenas um pouco desde alguns anos atrás. Ele deu a Rudy o conselho de visitar a escola de magia de Renault e disse que ele se arrependerá se não aceitar o convite. Rudy não estava certo, mas o Deus Homem disse a ele que ele encontraria na escola uma solução para seu problema com seu amigo.
Mais tarde, Rude acordou e viu Elina nua dormindo em sua cama. Ele percebeu que precisa resolver seu problema e decidiu viajar para a Universidade de Magia de Renault. Na manhã seguinte, ele se despediu de seu amigo e seu melhor amigo, Soul, ficou chateado. Rude estava agradecido porque Soul sempre cuidou dele nos últimos anos e desejou boa sorte a ele para encontrar uma solução para seu grande problema. Então Rude partiu para sua nova jornada e estava ansioso para aprender mais sobre magia. Nos dias que se seguiram, ele viajou para a cidade de Renault e não sabia que logo estaria encontrando rostos familiares. Nos meses que se seguiram, Rude finalmente chegou à cidade de Renault e pretendia encontrar a pessoa que o convidou. Elina queria acompanhá-lo porque desenvolveu um interesse por garotos da idade dele durante a viagem com Elina. Ele descobriu que ela estava amaldiçoada e morreria a menos que dormisse com homens regularmente. Eles foram para a Universidade de Magia de Renault, onde Rude conheceu Gênios, que se apresentou como um professor da escola. Gênios ficou surpreso ao ver Rude e Rude disse a ele que Roxy lhe deu o conselho de se inscrever na escola. Em seguida, Rude expressou seu desejo de aprender e realizar várias coisas na escola. Gênios pediu a ele que participasse de um pequeno teste e explicou mais sobre a escola de magia Renault. Gênios descobriu que Rude estava interessado em feitiços de cura e o admirou por sua ótima atitude. Depois disso, Gênios pediu a Rude que demonstrasse seus feitiços sem encantamentos. Rude descobriu que havia outro lançador que conseguia usar magia sem palavras. Rude se apresentou e não sabia que Fitz era sua amiga de infância, Sylph. Em seguida, ele foi informado de que seu teste seria um duelo simulado sem palavras contra Fitz. Rude achou a varinha de Fitz suspeita, e de repente Fitz tentou lançar um ataque, mas Rude conseguiu parar o feitiço com sua observação de Aki. Como resultado, ele encerrou a batalha em um curto período de tempo, e Fitz ficou confusa. Rude explicou que usou um feitiço chamado Magia Disturbada e percebeu que todos os estudantes estavam olhando para ele. Rude agradeceu a Fitz por deixá-lo vencer e ficou surpreso com as mãos macias de Fitz. Mais tarde, ele foi aceito como um aluno especial e tinha muitos privilégios. Rude ficou feliz por estar isento do ensino como aluno especial, e Elina o visitou e perguntou a Rude sua opinião sobre sua roupa da escola, pois ela pretendia seduzir muitos garotos. Depois disso, o conselho estudantil apareceu, e todos os alunos os admiraram. Elina provocou Rude um pouco porque ele venceu da última vez contra Fitz. Então Ariel começou a falar e se apresentou aos novos alunos. Ela os deu as boas-vindas à escola, e Rude ficou impressionado com seu carisma. No entanto, ela desejou que todos se divirtam na Universidade de Renault, e Rude notou que Fitz o encarou. Após a cerimônia, Rude estava a caminho de encontrar a sala de aula dos alunos especiais. De repente, Sonova reconheceu seu mestre e correu em direção a Rude, muito feliz por ver seu amado mestre. Rude ficou assustado com seu pupilo. Depois, uma garota chamada Linia disse que não gostava dele. Rude se apresentou e fez uma reverência a ela, o que fez com que ela gostasse do seu comportamento por tratá-la como uma pessoa importante. Ele descobriu que Linia é a filha mais velha de Gaius e ficou surpreso com a notícia. Em seguida, ele notou outra pessoa da raça dos Beasmen chamada Prazena, que não tinha interesse em Rude e o ignorou. Rude escolheu um assento e foi abordado por Cliff, que se descreveu como um gênio da magia. Cliff disse a Rude que ele era capaz de usar magia de barreira, o que surpreendeu Rude porque Cliff sabia sobre suas habilidades de espadachim. Rude então descobriu que era amigo de Eris e perguntou sobre ela. Sonova percebeu que Rude estava de mau humor e mudou de assunto. Zenoba disse que tinha outro colega de classe chamado Silent, que passava todo o tempo em seu laboratório. Mais tarde, Rude percorreu a escola e explorou. Ele foi à biblioteca da escola e tentou encontrar uma solução para seu problema de fazer algo grande. Após isso, Rude encontrou Fitz e pediu desculpas por suas ações que fizeram Fitz perder a face. Fitz não estava brava com ele e Rude descobriu que a irmã Mana o enviou para o continente dos demônios. Em seguida, ele disse a Fitz que permitiu que a escola encontrasse sua amiga desaparecida, Sylph, mas ela não revelou sua verdadeira identidade a ele. Ela sugeriu ótimos livros sobre teletransporte. À tarde, Rude almoçou com Zenoba e eles se tornaram bons amigos. De repente, Luke apareceu e menosprezou Rude, dizendo que seu nome era Luke Notus Greyhat. Rude ficou surpreso com seu nome. Zenoba explicou a Rude a situação de Luke na escola, e Rude aprendeu mais sobre a história da princesa Ariel. Zenoba disse que Luke e Fitz são os guarda-costas da princesa e são muito talentosos. À noite, Rude voltou para seu quarto e encontrou um lenço branco. Rude percebeu que não era um lenço e quis devolver a calcinha ao dono. De repente, uma garota o chamou de ladrão de roupa íntima e causou um grande mal-entendido. Ele foi cercado por muitas garotas, e uma garota gorila ficou muito zangada.
Rude tentou esclarecer o mal-entendido, mas as garotas não acreditaram nele. No último momento, Sylvie apareceu e disse que foi culpa dela, pois deixou a calcinha de Ariel cair quando estava pendurando para secar. Sylvie tentou conversar com as garotas, mas a garota gorila feia não deixou passar. Então Sylvie ameaçou Goliath com sua varinha, e Rude foi poupado. Sylvie curou Rude e pediu desculpas porque deixou cair aquelas calcinhas. Rude não ficou zangado e agradeceu a Fitz por esclarecer o mal-entendido. De repente, Fitz disse que parecia estranho ouvir Rude agradecendo-a, o que o deixou confuso. Mas ele sentiu algo familiar ao falar com Fitz e corou. Passaram-se algumas semanas, e Rude começou a seguir sua rotina matinal diária. Ele notou que Fitz também treinava de manhã cedo. Após o treino, ele tentou melhorar suas habilidades porque Zenoba pediu para ensiná-lo a fazer figuras. Depois, ele almoçou com seu amigo Zenoba e viu Helena, que passava todo o tempo tentando seduzir os rapazes. Rude ficou feliz por ela se divertir na escola. À tarde, ele frequentou aulas básicas de magia de cura e barreira. Rude aproveitou o tempo para aprender mais sobre magia. Quando não estava em aula, Rude sempre visitava a biblioteca da escola e pesquisava mais sobre teleportação. Ele estava seguindo sua rotina diária e antes de dormir sempre relaxava em sua cama. Nos dias que se seguiram, Rude estava na biblioteca, e Sylvie apareceu, perguntando se poderia se sentar com ele. Ela perguntou como estava indo sua pesquisa, e ele notou o livro dela sobre teleportação. Rude soube que alguém que ele conhecia desapareceu no desastre de Mana também. Ela o tranquilizou, dizendo que recentemente soube que a pessoa está viva. Depois, ela perguntou a Rude se ele gostaria de investigar a teletransportação em massa. Rude ficou grato e corou ao ver Fitz sorrir. Ele ficou surpreso por Fitz estar interessado em homens, pois não sabia sobre a verdadeira identidade dela. À noite, Rude pensou que estava se aproximando de Fitz e perguntou sobre seus óculos de sol. Fitz respondeu que planejava ser um rapper e entrou em pânico com medo de que Rude descobrisse sua verdadeira identidade. Rude se perguntou por que ele era chamado de Silent Fitz, mas Sylvie evitou o assunto, pois não queria que Rude descobrisse sua identidade. De volta ao dormitório, um amigo de Rude pediu conselhos a ele. Ele descobriu que Zenoba é um geek de figuras que levou as coisas longe demais. Rude disse a Zenoba para esperar mais, pois prometeu ensinar a ele como fazer figuras. Isso animou Zenoba. No entanto, ele percebeu que era desajeitado e não conseguia criar figuras com magia. Rude o consolou e prometeu mostrar-lhe outra opção para criar figuras de ação. Zenoba ficou feliz com a segunda opção, mas se considerou sem esperança devido à sua força excessiva, o que o impedia de esculpir como seu mestre. Na manhã seguinte, Rude contou a Fitz sobre o problema de Zenoba. Fitz compreendeu que fazer figuras era muito difícil e tentou encontrar uma solução. Ela teve uma ideia e mencionou que os nobres costumavam resolver problemas com servos. Rude teve a ideia de encontrar um bom servo para Zenoba, e Fitz pediu para acompanhá-lo. À tarde, Fitz apresentou-se a Zenoba e conversou muito bobagem. Rude o interrompeu e disse a Zenoba para mostrar o respeito devido a Fitz. Depois, eles saíram juntos e exploraram a cidade juntos. Em seguida, encontraram uma loja onde podiam comprar servos para resolver o problema de Zenoba. Fitz ficou surpresa ao vê-los nus, e Rude percebeu que Fitz era virgem. Ele disse a Fitz que um dia ela ganharia experiência também. De repente, Zenoba interrompeu sua conversa e disse que precisava encontrar um servo capaz de lançar magia. Fitz sugeriu que escolhessem uma criança, pois há muitas vantagens em ter alguém jovem. Rude também descobriu que tinha muito mana porque começou a usar magia desde jovem. Eles perguntaram ao vendedor se ele tinha um anão de 5 anos, mas não encontraram um de 5 anos, apenas uma anã de 6 anos. Rude e seus amigos pediram para ver a menina anã. O comerciante os levou até a criança, e Rude tentou ignorar as terríveis circunstâncias. Sylvie percebeu que a menina estava em má condição e a curou. Rude se aproximou da menina e se apresentou na língua dos anões. Ela não reagiu, e Rude percebeu que ela estava desesperada, com o olhar de alguém que deseja a morte. Rude sabia que seus olhos costumavam ter o mesmo olhar há alguns anos, e perguntou à menina se ela queria morrer. De repente, ela reagiu às palavras de Rude e ele ofereceu a ela a chance de ser salva. Ela respondeu que não queria morrer, então Rude decidiu comprá-la. Depois, eles a levaram para jantar, e Sylvie perguntou seu nome. A menina respondeu que não tinha um nome, e Sylvie explicou que os anões não recebem nomes adequados até completarem 7 anos. Eles tentaram encontrar um nome fofo para a menina, e Zenoba sugeriu um nome bobo. Rude sugeriu um nome perfeito, Julie, e perguntou à menina se ela gostava do novo nome. Ela ficou feliz com o nome e sorriu.
Rude decidiu que Julie viveria com Zenoba, e durante o dia ele a ensinaria magia. Rude ficou feliz em ver Julie feliz com sua nova vida e sorriu. Um mês se passou desde a chegada de Julie, e Rude a ensinou a lançar feitiços da terra. Mais tarde, vemos que Julie conseguiu lançar um feitiço sem encantações. Todos ficaram felizes em ver Julie crescendo, e Rude mostrou muitas coisas novas a ela. Rude aprendeu que Zenoba cuidava bem dela. Além disso, Julie se tornou aprendiz de Rude e discípula júnior de Zenoba. Na parte da tarde, Zenoba compartilhou sua paixão por fazer figuras. Ele mostrou a Julie sua amada figura de ação vermelha e Rude perguntou sobre a figura de Roxy. De repente, ele arrepiou-se e sabia que estava prestes a ouvir uma palestra de seu mestre. Zenoba mostrou a Rude a figura de Roxy, e Rude ficou atordoado ao ver sua figura de Roxy destruída em muitas peças. Rude ficou furioso e não conseguia acreditar que sua amada figura de Roxy havia sido destruída. Rude pensou que Zenoba era seu inimigo e pediu a Zenoba para explicar por que sua boneca estava quebrada. Zenoba explicou que as garotas do dia eram as culpadas e ele chorou. Rude descobriu que as garotas do dia brincaram com seu brinquedo e o quebraram. Ele ficou furioso e pretendia se vingar das duas garotas. No dia seguinte, vemos Linéia e Prazena no campus, e Rude as esperava. Elas menosprezaram Zenoba e insultaram Zenoba. Zenoba ficou com raiva, mas Rude disse que lidaria com isso e as insultou de volta. Então, Linéia disse que estava ocupada e disse que deixaria passar desta vez. Rude provocou-as, e Linéia ficou furiosa. Depois disso, Rude usou seu Observation Rock e preparou contramedidas contra elas. Ele derrotou Linéia com um chute forte e a nocauteou com facilidade. Enquanto isso, Prazena tentou escapar e Zenoba não conseguiu pegá-la. Rude usou um feitiço de lama e a nocauteou com uma pequena pedra também. Eles então amarraram as duas garotas, e Rude as levou para seu quarto. Mais tarde, as duas garotas acordaram e estavam confusas. Rude planejava fazer um pequeno experimento e agarrou os seios de Prazena. A razão era que ele queria saber se poderia resolver seu problema com seu amigo. Não funcionou, e ele começou com o tópico principal. Prazena disse que não fizeram nada com ele, mas Rude mostrou sua figura de Roxy destruída. Então, Rude disse que elas destruíram sua deusa e mostrou a elas seu tesouro. Linéia e Prazena viram os rostos assustados dos amigos de Rude e entenderam que estavam em perigo. Como resultado, Prazena disse que Linéia pisoteou sua figura assustadora e disse que foi ideia dela destruí-la. Depois disso, começaram a se culpar mutuamente, e Rude disse que ambas eram culpadas. Linéia o ameaçou, dizendo que seu pai o puniria se ele fizesse algo engraçado. Nesse momento, Rude se lembrou de que havia sido punido injustamente e perguntou se deveria fazer o mesmo com elas. Elas ficaram com medo, e Prazena disse que não se importava com o que acontecesse com Linéia e pediu a Rude que a poupasse. No final, Rude disse que precisavam consertar a figura como estava, e as garotas ficaram confusas. Na manhã seguinte, Sylph soube que Rude e Zenoba tinham trancado algumas garotas. Rude disse que não fez nada de sexual e perguntou a Fitz sobre uma punição que não deixaria as garotas com ressentimento ou buscando vingança. Mais tarde, eles foram ver as garotas, e elas pediram a Rude que as perdoasse. Elas urinaram nas calças e disseram que estavam com muita fome. Rude e Fitz limparam as calças das duas garotas e as deixaram ir embora. Depois disso, Linéia disse que faria qualquer coisa que ele dissesse, exceto algo que pudesse fazer bebês, e Prazena disse que ele poderia tocar os seios de Linéia. De repente, as duas garotas insultaram Fitz, e Rude sabia que elas precisavam de uma punição. Como resultado, Fitz pintou o rosto delas com uma tinta mágica e disse a palavra certa para torná-la permanente. Fitz disse a eles que, se não ouvissem Rude, ela lançaria um feitiço e tatuaria algo neles para a vida toda. Então, eles começaram a se dar bem. Linéia perguntou a Rude sobre suas habilidades de luta. Linéia ficou surpresa ao saber que sua tia Gilânio ensinou a lutar. Depois disso, eles se despediram e pediram desculpas por terem destruído a boneca de Rude. Então, Rude descobriu que Fitz mentiu e usou tintas baratas para os círculos mágicos. No entanto, Fitz perguntou sobre seu tesouro, e ele quase viu a calcinha de Roxy. Rude conseguiu mudar de assunto, e Fitz descobriu seu travesseiro. De repente, Fitz perguntou a Rude se ele queria ver seu rosto, mas ela não teve coragem de mostrar sua verdadeira identidade. Sylph lhe desejou boa noite, e Rude se perguntou se ele tinha interesse em garotos. Ele se perguntou o que teria acontecido se Fitz tivesse mostrado seu rosto. Alguns dias depois, Rude fez coisas extravagantes na sala de aula, e Linéia disse a ele para manter as mãos longe de sua saia.
Ele se divertiu muito com seus colegas de classe, e Cliff ficou perturbado, então Rudy foi repreendido por Cliff e pediu desculpas por perturbar seus estudos. Mais tarde, Cliff foi para casa e viu uma mulher bonita sentada perto da janela. Ele corou e se apaixonou por ela instantaneamente. Depois disso, vemos Rudy notando que Cliff estava sendo intimidado por outros alunos da escola. Ele os parou, e todos temeram a visão de Quagmire. Em seguida, ele perguntou a Cliff se ele estava bem e agradeceu a Rudy por sua ajuda. Rudy se perguntou por que Cliff odiava tanto em primeiro lugar, mas ele achou que não era um grande problema. Na manhã seguinte, ele começou seu dia como sempre, e Cliff o espiou. De repente, Cliff quis falar com ele e pediu conselhos sobre uma garota de quem ele gostava. Rudy ficou confuso e não sabia o que Cliff queria dele. Então, ele descobriu que Cliff estava apaixonado por Alina e achou que Cliff estava apenas fazendo piadas. Cliff estava falando sério e disse a Rudy que estava apaixonado por ela, e também pediu a Rudy para apresentá-lo a Alina no dia seguinte. No dia seguinte, ele pediu conselhos a Fitz, e ela ficou feliz por Rudy estar ajudando alguém. Rudy contou o problema a Fitz, e Sophie estava preocupada que Rudy também estivesse interessado em Alina. Ele respondeu que não tinha interesse em Alina e descobriu que Fitz também tinha uma queda por alguém. Depois disso, Rudy apresentou Cliff a sua amiga Alina e estava preparado para ela rejeitá-lo. Cliff se apresentou, e ela perguntou a ele por que ele veio vê-la. Em seguida, ela levou Rudy para o lado e perguntou por que ele trouxe um garoto tão ingênuo. Alina disse que não podia se prender a apenas um parceiro e Rudy sugeriu a ela que o rejeitasse. Depois disso, Rudy os deixou sozinhos e pensou que Alina o rejeitaria. Na manhã seguinte, Rudy ficou chocado ao vê-los se tornando um casal. Então, eles aproveitaram a vida de casal deles, e Linnea ficou indignada ao vê-los. Rudy percebeu que Cliff tinha um suprimento infinito de NPC RIS e esperava resolver seu problema em breve. Algumas semanas depois, homens e mulheres bestas lutaram em duelos no outono, e os vencedores liderariam suas famílias. Rudy sabia que era a versão da tribo do dia de um pedido de casamento. Então, ele chegou à aula, e Linnea e Persona estavam escondidos porque estavam sendo inundados por pretendentes. Eles escreveram uma nota a Rudy desejando que ele se divertisse. De repente, Rudy foi desafiado por um homem besta. Rudy recusou o duelo proposto, pois não tinha interesse em homens. De repente, ele descobriu que Priscila estava causando problemas para ele e disse a todos os desafiantes que ele era o chefe dela. Na biblioteca, Fizz descobriu que os homens besta haviam desafiado todos eles e que seus dois colegas de classe estavam causando problemas para ele. Então, Rudy descobriu que um dos desafiantes era uma garota e se perguntou por que Fizz estava de mau humor. Ele saiu para ver Fitz, mas todos os desafiantes já haviam sido derrotados. O demônio ficou feliz em ver Rudy e disse a ele que era o noivo de Kishorika, resultando em um desafio para um duelo com o Rei Demônio Barigati. Rei Demônio Barigati disse que ouviu muito sobre Rudy porque Kishorika disse que ele era muito forte. Rudy descobriu que o Deus Homem era a causa de todos os problemas e perguntou a Barigati se ele sabia algo sobre o nome Deus Homem. Barigati aprendeu que Rudy se encontrou com ele em seus sonhos, mas não sabia nada sobre o nome Deus Homem. De repente, Barigati começou a rir e forçou Rudy a rir junto. Depois disso, Fitz trouxe a varinha mágica de Rudy, e ele disse a Barigati que estava pronto para a luta. Barigati disse que pouparia a vida de Rudy, mas, em troca, queria ver o ataque mágico mais forte de Rudy no duelo. Rudy aceitou a condição e preparou seu feitiço de terra mais poderoso. Ele criou uma rocha perigosa que girava a uma velocidade inumana e perguntou a Barigati se ele estava pronto. Então, Rudy lançou seu ataque e destruiu todo o corpo de Barigati, achando que ele estava morto. Todos os estudantes ficaram chocados, mas Barigati estava vivo e se regenerou facilmente. Depois disso, ele elogiou Rudy e anunciou para todos que era o vencedor da luta. De repente, ele socou o rosto de Rudy, e Fitz curou os ferimentos de Rudy. Rudy agradeceu a Fitz por curar seus ferimentos, e ele ficou feliz por o dia ter terminado. Alguns meses depois, Prazen agradeceu a Rudy por protegê-los e permitiu que Rudy tocasse nos seios de Linnea como recompensa. De repente, eles ouviram alguém rindo, e o Rei Demônio Barigati apareceu na sala de aula.